salve, nação briseira. Hoje é dia de trincheira. Hoje é livro contra tiro, hein? Boa noite a todos e todes. Boa noite, Bira. Boa noite, Gustavo. Vamos que vamos, que hoje... Boa noite. Hoje é tiro, bomba e livro, hein? Hoje é tiro, bomba e livro. Hoje, se não aguenta, bebe leite. Hoje não tem brincadeira, não. E no preço que está é melhor ler, meu amigo. Boa noite a todos, briseiros. Boa noite, Nação Navarro. Já fica daqui. Você que está acompanhando esse nosso bate-papo sobre livros, sobre tiros, bombas, senta o dedo no joinha. E se você pode se manifestar num canal que tem umas tendências meio esquerdas, manda um salve aí também. Você que não pode se manifestar, que eu sei como é que é também o sistema, né? Acompanhe, manda para os amigos, né? E fica na miúda. Como disse o companheiro, pega os R$600 e dá uma banana pro cara. Boa noite. Boa noite, boa noite. Fala, Gustavo. Boa noite, Nação Navarro. Salve, salve, gente. É verdade, a gente está aqui nas trincheiras, né? Em defesa do livro, mais uma vez. E a gente também não vai abandonar, não, deixar a retaguarda, né? Aproveitar, assim, o ensejo, tá rolando bastante coisa de literatura aqui em São Paulo, né? Tem aqui na Grande São Paulo, né? Tá rolando a Feliz, quem puder aproveitar aí a Feira de Literatura da Zona Sul, o Binho que organiza, né? O pessoal do Sarau do Binho, tá bem bacana. Esse final de semana também tem um festival de literatura lá de Ribeirão Pires, quem puder aí, ó, pertinho, quiser dar uma desconectada de São Paulo. Estaremos lá. Sério, estaremos com o stand lá. 50% de desconto, hein? Massa, gente. É isso aí. Então, não esqueça de colocar, ao invés de fazer arminha com a mão, né? Vamos clicar aí, dar um like aí no Rádio Navarro, Livros de Brisa. É isso aí, gente. Boa noite. Hoje, Voto é secreto, hein? Voto é secreto. Faltam 12 dias. Eu acho que hoje é fundamental. Hoje a nossa luta, eu acho que vale aí de tudo que já foi falado aqui, é que a gente vai empunhar a bandeira do livro e sempre lutaremos contra essa violência, né? Que se expandiu aí, nesses últimos anos. E aliás, em relação à legítima defesa, né? A desculpa é em relação à legítima defesa. E aí os índices de mortalidade com bala aumentaram significativamente. Então, hoje a gente está aqui para empunhar o livro e tentar passar o nosso recado aí. Sigamos aí. Então, quero saudar aí também os nossos companheiros, camaradas Humberto Navarro, Marcelo Navarro. Segura que vem chumbo grosso agora, hein? Podemos, então, camaradas, começar aqui a fazer... Hoje a gente trouxe aí uma lista de livros que tratam, né, de personagens da nossa história e escritores, enfim, de várias áreas que combateram, né, o regime da ditadura, que combateram os tiros, que se defenderam, né, a favor da democracia e da liberdade. Então, acho que é um momento propício para a gente discutir isso, pensando que estamos aí a 12 dias das eleições. Eu acho que o discurso tem que ser mais livre e menos tiro. Então, vamos lá. Então, começando aí para a nossa lista, né? Esses dois, são os dois livros, mas eu vou começar comentando aí essa indicação que foi do nosso amigo Marcelo Navarro. Esse Batismo de Sangue, esse texto do Frei Beto, é justamente pautado na história do Marighella, né? Aliás, agora 2021, né, que o filme chegou no Brasil, né? Teve a aprovação de passar nas telas do país. Eu acho que foi agora, né? 2022. Foi 2022. E o texto do Frei Beto, ele vai fazer uma
uma análise sobre o que foi, né? Essa biografia do Marighella. E foi um livro reconhecido, né? Premiado, inclusive. Eu acho que a gente não poderia deixar de abrir, pelo menos, com esses dois. Ah, mulher! Eu também tenho isso aí, é que eu não estou com ele aqui. Muito bem, é isso aí mesmo. Rogério, só aproveitar aí Pode falar. Você está falando do Marighella, amanhã vai ter exibição do filme na Biblioteca Mário de Andrade, às 19 Olha, que horas, legal. gratuito, só chegar para chegar um pouquinho antes para pegar ingresso. Mas... Legal, teve um estouro de bilheteria, né? A história, quem conhece a história desse guerrilheiro, né? Artista, poeta, escritor, enfim, né? Tudo que há. Eu acho que a gente não poderia deixar de falar, de mencionar sobre esse livro, quem não leu, e quem não assistiu o filme também assista. Vários atores aí nacionais, né? E o livro do Frei Beto, evidentemente, é uma referência, pelo menos é o que a gente compreende, pelo menos entende que vale estar nessa nossa lista aqui de reflexão sobre a história do Marighella em si, né? Que não foi só... assim, não é o civil combatendo, né, a ditadura, é um militar, né? Está ali na caserna ali combatendo a ditadura. Então, acho que a história é bem interessante e vale aí. Simbora? Vai querer dar um salve aí, porque já tem uma galera aí falando. O que vocês acham? Vamos lá. Pode colocar na tela aí. Então, bora. Então, antes tem a audiência rotativa e tem a audiência fiel agora, né? Então, simbora aí para começar os nossos agradecimentos pela presença. Simbora aí. Vai comentando aí, Bira. Boa noite, briseiros. Grande general presente. Presente. Gustavo Multitelas, dedo no like, briseiros. Marcelão, que foi o nosso personagem da última... Grande Marcelo, salve. Salve, Marcelo, pela presença. Mande seus comentários, suas leituras, que deve ter leituras boas aí para indicar também. Aquela série da ditadura, eu sei que o Marcelo leu toda, viu? Ah, do Hélio Gaspari? Ah, então, Marcelo, a gente está na nossa lista, viu? Marcelo, faltam 13 dias para as eleições. Opa! Buena, senhor Celé Madeirada. Não, 12. Grande Madeirada. Para o fim do começo do mundo. Madeirada sempre presente. Valeu, Madeirada. Humberto Navarro, salve Navarronautas e briseiros. Grande Humberto. Humberto Navarro, salve Lineuzinho. Lineuzinho, grande Lineuzinho. Boa. Bira também, 2 telas. Esses caras estão muito chiques, cara. Os caras estão agora trabalhando em 2 telas. O homem duplicado, né? É, o homem duplicado, cara. Brincadeira. O cara já é grande, ainda usa 2 telas. 2 telas, a grande Cida. Maria Tomás, famosa Cida. Boa noite. Aninha marcando presença aqui também. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Denilson. Deve estar lá do lado, chupinhando a tela da Aninha. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Pega o lugarzinho aí, que hoje... Simbora. Hoje o papo é livros contra tiros. E vamos sair ganhando, com certeza. A peleja do século, né? A peleja do século. Simbora. Bora lá. Feito aí essa abertura, que eu acho que não poderia deixar passar batido, né? Eu vou também fazer aquela, na medida do possível aqui, colocar, só para falar para a nossa audiência aí, que eu vou colocar as referências, como de costume, a pedido dos nossos espectadores, é isso que fala? Eu vou colocar... Internautas, espectadores, colegas. A gente vai colocando a referência aí dos livros que a gente for tratando aqui, mostrando para vocês. Beleza? Simbora? Sem mais, como diria o Bira, sem mais delongas. Essa é para arrebentar, hein, Gustavo? Essa eu achei que foi providencial, né?
Ave Maria. Olha o peso. A República das Milícias dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro. Na verdade, assim, as pessoas às vezes têm a tendência a associar a milícia só, né, a um político específico ali, né? Mas é uma série de políticos ali no Rio de Janeiro que estão envolvidos com a milícia, e agora se descobre que existia uma espécie de QG, né, em relação às milícias, tanto lá no Rio, em São Paulo. É uma coisa impressionante. Eu acho que esse livro, assim, quem não conhece a história das milícias, e aí o Gustavo pode até ali, ó, comentar melhor sobre isso, mas é impressionante. Esse é um livraço. Ele faz uma genealogia, né, das milícias, principalmente no Rio de Janeiro, né? E tem um podcast também do Bruno Paes Manso, que ele fala das milícias, é muito bom. Não sei se saiu, vou fazer uma pesquisa aqui, depois eu falo para vocês, mas é muito bacana, que é fundamentado no livro, né? E ele tem um livro também que é muito bom sobre o PCC, outra pesquisa dele, né? Isso, é verdade, é verdade. São dois livros que, assim, ao longo desses anos aí, né, foram comentados, né? Olha lá, o Marcelo já começou daí a das sugestões, a gente já menciona aí, Marcelo. Deixa eu só achar aqui a referência para as pessoas que estão aí interessadas, né, e querem depois saber. Normalmente a gente coloca aqui o ISBN, enfim, que daí você entra na Amazon, nesses grandes buscadores aí de livros, né? Tem um trecho, Rogério, nesse livro que é bem impactante, assim, que ele relata uma tortura sofrida por uma equipe de reportagem, acho que do jornal O Dia, no Rio, né? Que eles ficam infiltrados em Rio das Pedras, tal, para pesquisar a milícia e são descobertos, né? E aí eles passam por uma sessão de tortura, tudo, enfim, é bem pesado. Assim. Você sabe que eu lembrei, eu não sei se era... Bira vai lembrar que vocês gostam de cinema aí. Lembra aquele... A gente até brincava do Two Little Rivers, Dois Córregos. Lembra que tem uma história do Comando Vermelho? Lembra? Foi no final da década de 90, agora eu não lembro. Que conta também como surge... porque a milícia, ela surge para combater o tráfico, mas aí depois fica tudo junto e misturado. Né? É uma coisa que tem um outro viés. Você lembra disso aí? Vocês lembram disso? Na verdade, esse Dois Córregos que você está falando aí é um filme que o ator principal é o marido da Bruna Lombardi, né? Não me vem agora o nome dele, mas ele vai falar de um tempo da ditadura militar mesmo, né? Em que o cara vai se esconder aí numa cidade pequena, que é essa Dois Córregos que a gente brincava, né? Se for indicado para o Oscar, vai ser engraçado no final. The Oscar goes to Two Little Rivers. Dois Córregos. Né? Que vai falar de bastidores também, né? De muita gente que teve que fugir, né, da luta armada por conta da perseguição, se escondeu em diversos lugares, e Dois Córregos foi a cena desse filme, como é que era o cotidiano. Reichenbach, não é dele esse filme do Reichenbach, Carlos? Isso mesmo. E assim, Dois Córregos tem uma peculiaridade, né? Vizinho da grande Mineira do Tietê, né? Terra do Denilson, do Balde, bibliotecário. É a região lá. Eu não sabia, para mim é novidade. Cidadezinhas pequenas, mas com figuras notáveis. Ah, sim. Aí, ó, o Marcelo já está falando aí, sugerindo ao Jango um perfil do professor Marcos Antônio Villa. O Madeirata Zé, o QG das milícias vai dizer que começou com a memória de sargento de milícia. Ô, Madeirada, esse livro está na nossa lista aqui, viu? Ó, tem ele aí. Olha lá. Muito bom, muito bom. Simbora. Isso aí é clássico também, né? Digamos que assim, para quem quer estudar a ditadura, esse grupo, né, na década de 70, acho que final da década de 70. E o legal é que é o prefácio com o Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Sim. O padre da resistência, considerado assim, até um termo, eu não sei se é o padre da resistência, mas é um termo que é dado ao Dom Evaristo.
esse é um grupo que conseguiu recuperar aí, né, pela documentação. Foi destituído esse grupo que estava aí à procura, né, dos desaparecidos na época da ditadura. Os caras fazem um grande levantamento. No começo dos anos 2000, eles continuam, é criado um grupo. Eu lembro que o Graham Hall estava nessa comissão, foi criada uma grande comissão, pais e, né, parentes dos desaparecidos. Eu sei que depois, meio que com as mudanças que vieram aí depois de 2016, houve uma certa esvaziamento aí. Mas eu acho que é um trabalho que precisa ser lido, né? Conhecer a história desse grupo de especialistas, enfim, escritores que falam dessa realidade e continuar essas buscas, né? Todo esse trabalho que foi feito. Tem, né, relatórios e mais relatórios sobre o que aconteceu, né? Então, e a gente espera, eu acho que é mais um livro que a gente vai dizer aqui, né? Que é Brasil Nunca Mais. Eu acho que é Brasil Nunca Mais mesmo. Esse Brasil Nunca Mais. Eu vou fazendo uma observação de livreiro. Esse é um long seller, viu? A gente chama, tem alguns que a gente chama de best seller, mas esse está sempre na lista dos mais vendidos no tema. A Cristiane Batista, que também já foi colaboradora nossa aqui no programa, tá citando aqui Vala de Perus, uma biografia de Camilo Vanucci, né, da Alameda Editorial. Legal. Tá anotado. Agradeço, Cris, valeu. A Cláudia, que é amiga nossa também bibliotecária, mas a primeira formação dela foi como historiadora. Claudinha, se estiver aí, manda um salve. Ela fez um trabalho também de pesquisa sobre esse tema, né? E eu a convidei uma vez no curso técnico para falar um pouco desse tema, falar de história, falar de pesquisa, e ela conseguiu levar ao pranto, né? Ela levou muita fotografia, muito material iconográfico dessa época, das torturas e tudo. Então, a gente conseguiu sensibilizar muita gente com 15, 16 anos, num curso técnico de biblioteconomia, falando sobre essa questão do resgate histórico, né? Sobre a história do Brasil não contada, né? Foi muito bacana, foi um dia, assim, o tema muito forte, mas um dia inesquecível mesmo. Muita gente começou a pesquisar um pouco mais sobre isso e conscientizou muita gente. Claudinha, se estiver por aí, abração. Obrigado, Cris, pela colaboração aí. E o que é legal é que, assim, a própria biblioteconomia, né, os bibliotecários, as bibliotecas públicas, principalmente, né, tem... Claro que as universitárias é onde você tem as pesquisas, mas o papel da biblioteca como esse lugar de guarda, de manter essa história viva, né? De dizer, olha, gente, tem aqui... E quando você fala de como é que é long sellers, né? Eu lembro de um vídeo do dono da Martins Fontes, que ele falava que... Perguntaram para ele, por que você, né, publica essas obras assim, de 200, 300 anos atrás? Essas obras, ele falou que eu gosto de obras que perenizam, né? Obras que são perenes. Então, na nossa história, acho que Brasil Nunca Mais é uma obra que ela pereniza, né? Ela vai embora. E, evidentemente, o prefácio de uma figura que foi muito ativa, né? No Evaristo. Então, acho que até por isso também, de todo o trabalho feito, mais essa foi até que justo isso, né? Muito justo. Vamos lá, seguimos, porque tem bastante coisa aí. O Humberto já deu uma sugestão aí, ó. Chumbo e Sangue na Fronteira, Elias Pedroso, Sociedade Literária Acreana, né? Quem mais está chegando aí? A Cristiane, a Cláudia falou que está na live, mas não consegue falar. E tá vendo aí, Bira? Não consegue falar. Ruth chegando aí, boa noite. 2 córregos, está a 13 quilômetros. Olha, com precisão aí, ó. Gustavo, olha a precisão da Ruth nesse contexto. Tá 13, hein? 13 quilômetros. Tá 13, olha só. Coincidências tá perto, fantásticas desse número. É um busãozinho de uma cidade para outra, pô. Né? 43 km de Brotas. É Jundiaí, São Paulo.
É isso aí. Ô, Tinha, só vamos atualizar essa foto aí, porque você está mais linda de cabelo curto agora, viu? Boa, boa. Sigamos em frente. Eu trouxe essa biografia aí, que eu acho que vale... que as pessoas não sabem, né? Qual é o papel, às vezes, de alguns cardeais, né? E esse ano comemora-se também, né? Não sei se é o centenário, enfim. Mas tem uma comemoração aí do Dom Evaristo, né? Dom Paulo Evaristo Arnes. Que, assim, os dois, né? Tanto ele quanto a irmã, né? A irmã que faleceu num terremoto lá em Porto Príncipe, lembram disso? Ela estava numa ação... Haiti. Era Haiti? Haiti. E os dois sempre com causas, né? Causas sociais, de cunho social. Então, às vezes as pessoas apontam, né, para a igreja, mas a igreja tem os seus símbolos, né? As pessoas e esses ícones que levantam determinadas bandeiras, assim como o padre Júlio Lancelotti. Então, assim, a gente tem... É importante, nesse momento, trazer um pouco, já que a gente está falando, né, dos livros contra os tiros e tudo que há de mais agressivo, a sociedade está meio maluca, eu acho que conhecer a biografia dele também é muito interessante. E ele votou em 2 conclaves, né? E conheceu o Papa João Paulo II. Então, acho que é bem interessante isso aí. E ela era da Pastoral da Criança, né? Eu acho que é a irmã dele, né? Isso, Pastoral da Criança. Ela era da Pastoral da Criança. Isso mesmo. Simbora. Essa aí eu deixo pro Bira falar. Carteiro e Poeta. Isso é sensacional, né, cara? Tem uma curiosidade. Eu acho que foi esse livro mesmo. Quando a gente começou a dividir apartamento na saída da faculdade, o Denilson foi conhecer a minha nobre residência em Parelheiros. Ele disse que o lugar era tão longe, saindo do centro de São Paulo, que ele leu esse livro na ida de ônibus para Parelheiros, né? É muito bom. E aí me despertou, né? Falei, pô, se o cara conseguiu ler numa ida de viagem, vamos ler isso aí também. Fantástico, fantástico. Um livro sensacional também, que narra, né, a relação do carteiro, né, com o poeta. No caso aí, o Neruda, é isso, Gustavo? Neruda. Né? E aí, o que eu acho sensacional, tem uma frase que o carteiro, né, muito esperto, começa a usar algumas frases do Neruda para conquistar uma pessoa, né? E aí ele fala de que os versos não são de quem os faz, e sim de quem os usa. E quem nunca, né, meu amigo, usou aí uma citaçãozinha para, né, fazer aquele galanteio, né? Eu me lembro, não sei se lá o Olhos de Serpente já viu esse programa, mas lá parava um filme, né, às 4 da manhã para copiar uma citação, para que essa citação fosse usada no futuro para algum encalço, né? Eu lembro dele lendo, ele declama, era uma declamação que ele fazia, a última cena do Blade Runner. Lembra disso? Sim, eu vi coisas que vocês humanos jamais veriam. Sobrinho de Volta Seca, hein? Hã? Sobrinho de Volta Seca. Então, olha aí. O Carteiro e o Poeta eu li em alemão. O Madeirada é chique pra caramba, cara. Não é por acaso que ele é o chanceler, né? O chanceler. O chanceler tem que saber pelo menos 5 línguas, né? Para não fazer feio, né? Exatamente, chanceler é outro papo, né? Então, mas eu aqui na humildade gostei muito disso e essa frase ficou marcada para sempre, porque realmente volta e meia a gente fazia uso das citações para o bom uso, claro, né? Enaltecendo. Então, o Carteiro Poeta vale a pena a leitura. O filme é muito fiel também vale a pena, muito bacana. O filme é bonito também de ver, né? Confesso que vivi Pablo Neruda, o único livro em prosa do poeta. Biografia muito linda, Marcelo Oliveira. Marcelo é sensacional.
O Madeirada falando que sabe 6 línguas. Aí, tá vendo? Eu falei 5, hein? Ó, boa, Madeirada. Outro dia eu estava falando para o Jamal, meu pequeno, que né, a gente estava num papo desse de quero ir para Disney, né? Quero ir para Disney. Eu falei, quando o seu inglês estiver fluente, iremos para a Disney. Quer dizer, vai você e sua mãe, porque eu morro de medo de rato, aí eu não quero ir para Disney, não. Mas aí eu consegui dar mais um tempo aí para a ida para Disney, porque o inglês dele... Mas o senhor fala inglês? Aí eu falei, não, filho, mas eu não passo fome em 4 línguas. Ô, Bira, mostra aquele vídeo do Ariano Suassuna sobre a Disney para ele. Eu ainda não tem repertório, mas está na lista, viu? Está na lista. Boa. Vamos lá, vamos para as porradas. Aqui é a obra do Hélio Gaspari, né? Que ele fez em 5 volumes, a ditadura... O Marcelo que leu todos... O Marcelo que leu todos pode até comentar, eu só li 2. As 2 aqui, eu li a Escancarada, né, e a Derrotada. Então, mas é interessantíssimo, né? É uma obra que quem quer conhecer, saber, né, das histórias, porque o Hélio Gaspari teve acesso, né? Aliás, parece que morreu agora, no mês passado, a pessoa que guardava, o arquivista que guardava, né, toda a documentação, acho que era do gás, enfim, saiu uma nota sobre o falecimento dele aí na imprensa, eu não lembro o nome, e o Hélio Gaspari teve acesso a toda essa documentação, né? Então acho que vale... a gente colocou até dois slides, porque essa é da Intrínseca, né? Esse símbolo é da Intrínseca, né, Bira? Sim. Mas tem essa que eu mostrei, que foi a primeira, né? Foi a que surgiu, a que veio aí. Eu acho que foi reeditada agora, né? Ela foi reeditada por outra editora. E tem prêmio, né? Prêmio da Academia Brasileira de Letras. Bem, é uma obra que, para quem quer saber de fato o que aconteceu e saber o que não é fake news, porque as pessoas... A tendência é falar, não era bem assim, né? Tem que ler, leitura obrigatória aí. Opa, não pode falar, né, Bira? Leitura obrigatória? Não pode falar obrigatória, mas sugira. Eu acho que vale conhecer a obra do Gaspari. Se não tem um questionário no final para responder, já está valendo, viu, meu amigo? Se não tem um material didático no final para responder, o que você achou do personagem enquanto ele estava torturando o amiguinho no pau de arara? Já... Boa, sensacional. É que a gente vai se empolgando com a nossa fala aqui. É isso aí, Madeirada. Leitura necessária, não obrigatória, mas necessária. Boa. Eu vou colocando aí, conforme a gente for conversando aqui, aí no chat, os livros que a gente já passou aqui para conversar com vocês. Sigamos? Podemos seguir? Ou quer fazer uma rodada aí? Vamos seguir? É que a gente já está comentando, não sei. Vamos, enquanto você vai colocando aí a referência, eu vou dando uma olhada aqui. Chanceler Madeirada, li o livro do Gaspari, Um Nó no Estrombo. Vira um estrombo mesmo depois da leitura. Leitura necessária, realmente. Rádio Navarro, aí a referência, você colocou. Marcelo, para quem pede a volta da ditadura, vírgula, seria interessante ler essas obras. Li da Companhia das Letras, somente 4 volumes. Somente. Eu sei porque nós somos amigos de correspondência, né? Eu e Marcelo, a gente sempre sei o que ele está lendo, o que ele gostou. É incrível também porque eu tenho essa crítica. O Marcelo nunca acha ruim nenhum livro. Nunca vi uma crítica ruim aos livros. Ele faz até revisão de texto, mas ele não fala que o livro é ruim. É estranho isso. Todo livro para ele é bom, viu, Marcelo? Tá bom, tá bonzinho demais. Aí, Marcelo, tá muito bonzinho, hein, Marcelo? Muito bem, sigamos aí. Eu acho que falta só uma das referências que eu não coloquei, que é a do Gaspari. A Amazon, vira e mexe, eles fazem uns box
E tem um box de toda essa coletânea aí que é bem interessante. É claro que o preço ainda está um pouquinho salgado, mas acho que vale dar uma olhada. Depois só entrar aí pelo ISBN. Vale a pena ficar acompanhando, porque eles compram de quarteirão, né? Eles são maus, eles compram de quarteirão, às vezes eles conseguem vender mais barato do que a própria editora. Eles exigem um desconto muito alto, formas de pagamento que oprimem as editoras. Capitalismo, né? Eles são os caras hoje que antes era a Cultura, antes era Siciliano, hoje são eles. Então, eles determinam quanto que eles querem pagar e quando que eles querem pagar. E aí, nessa questão, eles acabam vendendo, às vezes, mais barato que a própria editora. Perfeito. Eu vi uma comentário aqui. Tem também os sebos, viu? Tem sebos que você consegue o box num preço mais acessível. Vale a pena também a busca. Vocês já comentaram que o Denilson falou aí, que acho que foi o Gustavo que postou aqui pra gente, que o tio dele participa em 2 córregos, é isso, Gustavo? É uma coisa assim, deixa eu ver aqui, ele mandou Ele mandou o tio do cunhado dele participou dos 2 córregos. Ele diz, o tio do meu cunhado participou dos 2 córregos. Ah, você que falou, né, Gustavo? Ele mandou aqui mensagem, se o Denis estiver assistindo aí, sinaliza, né? Deve estar, né, porque ele fez... Cara, a gente tem, eu tô falando, cara, a gente Ele participou do filme, é isso? 2 córregos? O tio do cunhado dele. O tio do cunhado dele, cara. Muito bom. É isso aí. Atores, artistas, músicos. Falando cidades pequenas, mas olha, isso que a gente citou o último papo que a gente citou, Descalvado, né? Marcelo citou Descalvado nas leituras complementares, né? Lendo 1 ou 2 ou 3 livros, que uma hora ele já estava... A Rússia estava invadindo Descalvado. Cara, eu fiquei uns 3 dias rindo das piadas do Marcelo, cara. Opa! Aí, ó, Gustavão. Cara, esse é um livraço do Bernardo Kucinski, mas é bem pesado, eu achei, assim, porque é um relato do pai, né? E é relato, assim, ele fez esse livro é uma mistura, assim, meio de ficção com realidade, mas o Kucinski, eu acho que é a irmã dele, né, que era professora de química, se eu não estou muito enganada, da USP, e ela desaparece na ditadura militar, né? E aí o pai sai em busca mesmo da filha, né? Então é um relato dessa busca assim, incessante pela filha, né? Bem uma descrição assim, bem pesada, né? Sobre a ditadura, vale a pena. Um livrinho fininho, tal, mas vale não tem como não ler essas obras e não, né, a gente conviveu, para não sei se o Bira lembra, que a gente conviveu com algumas pessoas que foram presas, né, lá no CEDEM. E assim, tinha. Mas é angustiante, hein, o relato, né? E assim, aí tem coisa que eles até assim, nem comentavam muito, mas não era coisa fácil, não. Eu estou falando do CEDEM, que é o Centro de Documentação e Memória da Unesp, que fica ali na Praça da Sé, qual é o nome dali? Aquela Floriano, não é Floriano, Acho que é Benjamin Constant. Benjamin Constant. A esquina da Benjamin Constant foi uma das casas de Monteiro Lobato também. Isso. E preserva a arquitetura e tal. Deixa eu fazer um comentário dessa questão de relatos aí, né? É engraçado como a história, de vez em quando, ela chega junto da gente, coisa e tal. Eu me lembro de uns 15, 20 anos atrás, minha mãe trabalhou de doméstica no Jardim Europa, ela fala muito disso e tal, e trabalhou com parentes do Geraldo Vandré, né? E relatava como é que foi, como é que, né, que o cara deu aquela pirada e coisa e tal, que a família toda acompanhava e coisa e tal. E a gente fica realmente indignado da questão da não informação. E aí, voltando a fazer esse paralelo com o Centro de Documentação e Memória, eu me lembro que depois da gestão Erundina na prefeitura, ela doou toda a documentação, Rogério, não sei se você lembra disso, para o CEDEM. Sim. Né? E é um contraponto, né, de uma administração que ainda está atuando, digo atuando, porque não está fazendo gestão, né?
e que coloca 100 anos de sigilo em um cartão de vacina, né, cara? E aí, não sei, de repente a gente tem que pesar essas coisas, né? O que é mais interessante? Uma gestão que acaba a sua gestão e doa toda a documentação dessa gestão para um centro de documentação em memória, né? Tá aí, ó. Quem quiser fiscalizar, tá doado com uma instituição séria, né? Ou uma outra gestão que, durante a sua própria gestão, coloca 100 anos de sigilo nas suas atuações. Eu quero esconder o quê, querido? Ué, não é anticorrupção? Não é isso? Não é que se fala por aí? Não, nós somos anticorrupção. Exatamente. Eu só sei que a educação estava sendo medida a ouro. Não, realmente, eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que deve valer ouro mesmo a educação, mas que o ouro fique para quem o produz. Muito bem. Voltemos lá à nossa lista. Bem, Antônio Calado aí. Acho que a gente conhece muito a obra O Quarupi, né? Mas na sequência do Quarupi, ele escreveu esse Bar Dom Juan, que é um grupo de amigos que estão ali, né, na boemia da Carioca e retratam aí a questão da ditadura. Eles contam, né, como eles enfrentaram isso, como eles enfrentam isso. E é mais um livro que eu acho que serve para quem quer saber, quem conhece, quem gosta, né, tanto do Antônio Calado, quem leu o Quarupi, que é um livro espetacular, né, dizem que o complemento, dizem que até um complemento, né, os críticos dizem que até um complemento o Bar Dom Juan em relação à obra dele. Então, mais um aí que eu acho que entra na nossa lista de hoje para combater, né, os tiros. Acho que é mais um que está aí, que pode entrar na lista daqueles que têm esse interesse, que têm a apreciação de discutir a questão da leitura e conhecer também esse autor. Rogério, Quarupi é aquele catatal, aquele livro. Isso, Quarupi, ele vai falar Eu tenho eu vou abrir e fechar as aspas rapidinho. Eu tenho uma lembrança desse Quarupi no segundo ano da faculdade. A gente tinha uma disciplina com o professor João Batista de Moraes, né? E ele pedia para que a gente pegasse uma obra, qualquer obra, e preparasse um seminário sobre o autor, a obra e o autor. Sim. E eu me lembro que, na época, o nosso amigo Milton Sankofa escolheu ler o Quarupi, né? Ele passou um tempo lendo, porque foi assim, Exatamente, porque realmente era um catatal. E o enrolão aqui pegou A Mulher de 30, do Balzac. E, como sempre, né, na lista de chamada, o Birajara, o Milton leu antes. O Milton tinha um certo problema de dicção, que hoje já é totalmente superado, ele é professor, inclusive, né? As artes, as letras, e ele hoje é um comunicador nato, eu acompanho. E eu me lembro que, na época, ele teve um certo problema com olha aqui, os Carbonários, é verdade, Cris. Carbonários também é um clássico, junto Carbonários, é verdade. E o Que é Isso, Companheiro? Bem, finalizando, né, tiramos notas um pouco diferentes e eu tirei uma nota maior com A Mulher de 30, né, do Perdulário Balzac. E aí o professor ele foi questionar o professor quanto à questão da nota, né, já que ele tinha lido um livro muito maior do que eu, que li o Balzac. Ele falou: olha, Milton, a avaliação é feita pela leitura, pelo que você entregou em escrita, e pela apresentação. E você há de convir que a apresentação do Bira foi um pouco melhor. Eu, Milton e Rogério, era uma competição saudável. Nessa disciplina aí eu li o Dostoiévski, Memórias de um Subterrâneo. Exatamente. Era uma competição ferrenha, né? Ali, né? E eu lembro que tinha um pessoal da filosofia, que eu não sei em que disciplina, que eles estavam fazendo, o Marcelo Popô, eles estavam fazendo uma discussão sobre o Dostoiévski, que eu falei, é aí que eu entro. Os
caras iam comer, a gente vai ter um Era debate muito hoje. legal, era um tempo muito bom. Claro que ainda resistia aquele machismo, aquela competitividade, né, nessa questão. Me lembro de outras passagens, mas vou fechar com essa daí das leituras não obrigatórias, mas que valiam nota, assim, essa foi uma curiosidade das leituras aí. E aí esse Quarupi nunca me saiu da cabeça. Boa. Andamos. Entendemos. Nossa Senhora. Eu coloquei três capas Várias aí. capas. 3 capas do Incidente Antares. Que vai retratar a política de uma forma... Érico Veríssimo não tem como, né? Não ler as suas obras, não ver as filmes, episódios, pessoas que tratam da obra dele. Então eu coloquei aí mais uma dessas obras, né, que ele vai fazer uma reflexão sobre essa história da mulher que acorda, ela ia ser enterrada, né? Uma espécie de morta-viva. E aí ele faz uma espécie... É uma paródia, mas é uma super crítica, né? A política da época, a ditadura, a questão da moral, a podridão, né? Os incidentes, enfim, tudo que acontece e que... como se diz assim... não, é normal, né? Tentam colocar numa espécie de normalidade que não existe. Né? Na verdade, não há normalidade nenhuma em você sumir com uma pessoa porque ela tem diferenças políticas em relação a você. Então, eu acho que é uma crítica, e é uma crítica pesada, né? É claro que tem o tom da escrita do Érico Veríssimo, mas eu acho que Incidente Antares... E, aliás, Érico Veríssimo é obra de vestibular. Então, para quem vai prestar Enem, quem vai, né? Sempre está nas listas aí dos vestibulares. Simbora? Deixa eu só fazer uma observação aos mais novos, né? De repente tem uma galerinha nova aí. Estamos falando do pai Veríssimo, viu, gente? Sim. O filho é aquele que diz que bate na gramática para mostrar quem é que manda. O pai não. Muito boa, muito boa. E a obra é escrita em plena ditadura militar, né? Então ela é produzida. Simbora. Muito bem. Bem, clássico, né? Clássico. Esse vai entrar na mesma época dos Carbonários, que a Cris está citando aqui, do Alfredo Sirquis. 1968, o ano que não terminou, que o Marcelo citou, e a gente já tinha citado nos bastidores que a gente não colocou a capa, né? Mesmo, colocamos a capa do Zeni, verdade. Isso. Inclusive, quando filmaram O Que É Isso, Companheiro, existem várias citações dos Carbonários, de 1968, o ano que não terminou, e do livro do Gabeira, que é retratado o personagem ele mesmo, né? O Que É Isso, Companheiro. Outro long-seller, viu? Diga-se de passagem. A gente está com 2 capas aí da Companhia das Letras, mas eu já vendi esse livro por outras editoras também. Tem. Pode falar, Gui. Não, tem um do Gabeira, eu lembrei agora que eu já li, o Crepúsculo do Macho, eu acho que chama, que ele relata o período dele no exílio, é muito legal também, ele como condutor de metrô, uma série de coisas que ele trabalhou assim na época que ficou. Esse título é um título muito, muito forte, né, Barreto? Eu preciso ler esse livro, porque o título parece que remete a essa questão da discussão do homem na contemporaneidade, né? O Crepúsculo do Macho. Olá, o mundo. Tem que reler. Parabéns pela iniciativa. Um salve para o Onésio Marília. Opa! Olha a audiência, meu. Tá bonito isso aqui. Agora a gente tem músico de qualidade. André, hein? Grande André psiconáutico. Sim, tá batalhando festivais ainda aí, mandando bem, pegando boas colocações. Saudade de festival de música, viu? Nossa Senhora. A gente precisa convidar o André para fazer uma trilha sonora aqui, cara. Já que olha só. Já está convidado. Muito bem, o Madeirada falou que leu O Tempo e o Vento. Bela obra também. Linda. Muito bem. Sigamos a nossa embalada aqui. Gente do céu. Suzana
o Antônio Grande mestre Bira, saudades dos tempos de Unesp Marília. Muito bem. Mestre é ótimo, né? Duas pós-graduação no Lato Sensu. Esse pessoal de título é o outro aqui, é o Xavier. Viu? Tira esse mestre daí, porque nem no Kung Fu eu sou mestre. É mestre de obras. Mestre de obras, aí sim. Já tô entendendo. Lá em casa só, porque a patroa ainda arrisca pedir para trocar umas prateleiras de lugar. Obrigado pela presença, Fran. Divirta-se. Legal, legal. Trazer alguns pesquisadores da literatura, eu acho que foi importante. A gente conversava um pouco sobre isso, né? Porque uma coisa é você trazer as obras só dos jornalistas, né? Mas trazer também o que os pesquisadores da literatura estavam falando naquele momento, e o Antônio Cândido é uma referência para quem estuda, né, a história da literatura brasileira, enfim. Tanto ele quanto o Roberto Schwartz, que a gente também contemplou aqui, e o que ele escreve, né, assim, eu vou ler só o último parágrafo aí, mas vai ficar disponível, que ele fala sobre a questão da literatura. Ele diz o seguinte: o traço básico da literatura regionalista produzida na fase da consciência amena do atraso, associado ao exotismo e ao pitoresco, consiste na representação. Agora estou conseguindo aqui. Vocês estão conseguindo ler? Representação que você parou? Isso, representação. Superficial e harmonizante das relações humanas e sociais em grupos marcados pelo atraso, pela miséria e pela incultura. É evidente que ele está fazendo uma reflexão sobre a literatura que está sendo produzida, né? Aquilo que está sendo produzido no contexto da ditadura, mas ele está fazendo uma reflexão também sobre essa sociedade, né? Em que, naquele momento da ditadura em si, como se está gerando um certo desconhecimento daquilo que é, de fato, a literatura que liberta, né? E não aquela que exclui, que manda guardar os livros, que queima, que mata a gente, né? Enfim, ele está fazendo uma reflexão interessantíssima. Está nesse livro aí, Antônio Cândido, Educação pela Noite, outros ensaios, tem outros ensaios. Eu acho que a gente meio que tentamos contemplar também, não apenas a visão de alguns jornalistas e historiadores, mas de uma referência, né? Até nem quero me estender aqui para não falar bobagem em relação ao Antônio Cândido, mas sempre que algum aluno vem falar: professor, eu quero entender um pouco da literatura brasileira, vai ter que ler. Aí sim vai ter que ler Antônio Cândido. Não tem jeito. E a gente, lá no CEDEM, a gente teve a oportunidade de algumas vezes assisti-lo, né? Em algumas palestras, em alguns privilégio, né, cara? Privilégio. Era de uma sabedoria que, assim, né? Enfim. Então, qualquer livro que tiver dele vale. O ensaio, tem muitos ensaios, né? Muito escrito. Então, vale. O direito à literatura é muito bom, né? Então, a nossa homenagem, eu acho que também tem que estar nas nossas trincheiras aí, para combater esse mundo da bala. Simbora. E aí o Que Horas São do Roberto Schwartz também na verdade, ele vai fazer aí toda uma... como é que a gente pode dizer? Uma reflexão sobre essa sociedade também. Ele tem outras obras, talvez mais conhecidas, né? Mas eu acho que vale falar um pouco sobre essas duas referências do ponto de vista da literatura, que vão fazer uma análise do século passado, e principalmente na época da ditadura, sobre a cultura. Só que, assim, ele faz uma reflexão, ele fala de Oswald de Andrade, ele chega a comentar sobre Machado de Assis. Então, ele vem trazendo uma reflexão nessa Que Horas São, né? E os especialistas dizem que é uma crítica, até o texto em si, né? A pergunta, né? Que horas são? Eu acho que hoje a gente
né? Eu acho que hoje a gente poderia fazer isso também, essa reflexão, né? Que horas são? Faltam 12 dias, gente. É hora de mudar. Acho que a brincadeira, né? Brincadeira entre aspas, né? Mas é uma coisa séria. Eu acho que está na hora de começar a perguntar que horas são já, não que dia ainda, né? Eu tô meio nessa pegada, porque já chegou domingo, dia 2, para a gente tentar virar essa página, né? Claro, não vai ser assim da noite por dia, mas vai dar uma aliviada. Não, o estrago foi grande, meu amigo. Já dizia o Chico, né? Página infeliz da nossa história, né? Você falou página... 3, 4... Tem que mudar aí a letra. Sigamos. Olha aí, madeirada. É a malandragem, né? Acho que esse livro, Manuel Antônio de Almeida, acho que retrata um pouco a malandragem, né, do brasileiro, dessa pegada que, de repente, o cara é o malandro que chegou no poder, né? Só que a gente tem um malandro capitão, não é isso? Esse aqui, Rogério, tem... Essa pode falar. aqui é bem bacana, que tem um prefácio do Rui Castro, é muito bom, cara. É mesmo? Peraí, deixa eu dar um destaque aí. Relativamente recente. Aí, essa é de bolso, né? Essa é tipo bolso. Não é bem de bolso, Manuel Antônio de Almeida. Boa. Da Penguin. Da Penguin. Bem. O Rui Castro, prefácio. Não cabe nessas suas calças jeans apertadinhas, cara, mas num paletó, do meu paletó cabe, é um livro de bolso. É um pocket. O Marcelo tá falando que tem um CD com o Antônio Cândido cantando Canção do Sirius, é isso? Que acompanhava Registros Estudos Avançados. Putz, Estudos Avançados. Nossa, esse que legal. Machado, hein? Acabei de colocar embaixo que o Marcelo vai virar consultor do programa. Informalmente, a gente vai contratá-lo sem nenhum fim lucrativo, viu, Marcelo? Olha lá, a Suzana está dando risada aí. Olha lá, alguém falou que assistiu, a Maria assistiu o filme no cinema. Também é meu Suzana livro. do Céu, agora que eu lembrei de quem é Suzana. Estou aqui, respondi a Suzana, mas não lembrava quem era a Suzana. Essas meninas que entraram no curso, né, entraram na Unesp com 17, 18 aninhos, né, patinhos feios, de repente você vê de novo, são cisnes. Daí a gente não lembra mesmo. Desculpa aí, viu, Suzana? Agora que eu lembrei de quem é a Suzana, ainda mais que esse sobrenome agora. Aí que... Boa. Simbora? Eu acho que aí é mais uma referência que a gente traz também para estar nessa... Sim. Esse aqui, eu ia colocar só o livro da pesquisadora aqui da FAPESP, né? Mas aí todo o estudo que ela faz em relação à censura na lei e na marra, ela faz sobre esse primeiro romance desse paraense aí, do Renato Tapajós, em câmera lenta, que ele vai, na época da ditadura, ele faz na década de 70, ele vai fazer uma espécie de romance, né? E sofre críticas, né? Assim que é lançado pela Alfa e Ômega, prendem esse escritor, enfim, aí tem toda uma trama. E essa pesquisa aqui esqueci o nome dela, aqui tá... Censura na Lei e na Marra, ela faz uma análise justamente sobre essas obras que, na época da ditadura, foram, por conta da lei mesmo, retiradas de bibliotecas, tiradas da circulação, não poderiam ser comercializadas, né, porque fazia alguma crítica, ou relatava, porque no caso do Renato Tapajós, ele faz é um romance, mas ele conta, né, um pouco, ele é paraense, então ele vem para São Paulo e conta essa experiência dele, né, nesse contexto de uma política autoritária. Então, eu acho que vale essa conhecer, né, tanto a pesquisa, que não é a nossa praia de ficar falando só de pesquisa aqui, mas dessas obras que contam a história do país, e foi por isso que a gente trouxe para colocar aqui na nossa lista.
Então, aí, quem tiver oportunidade, isso aqui você acha, né, tanto nos sebos virtuais, a Amazon acho que tem isso em e-book também. Eu vou colocando aí as referências, a gente já passou uns 3, 4 dias, eu vou colocando as referências aí no nosso chat para o pessoal anotar e procurar depois. E vale a pena também a busca, né, a pesquisa mesmo, não só o comprar, ou procurar na tua biblioteca, a biblioteca da tua cidade. Eu tenho descoberto coisas interessantes em Santa Bárbara do Oeste, mesmo Americana. Creio eu que são doações de algumas pessoas, né, tentando infiltrar uma boa literatura nas bibliotecas públicas do interior, né? Mas vale a pena, a busca é muito gostosa também. E legal que, assim, agora, por exemplo, em Jundiaí, só tinha um, pelo menos que eu lembro, assim, um sebo grande e tal, e agora tem mais um na avenida principal, na rua principal do centro, abriu mais uma livraria, meio sebo. E o interessante é que eles fazem porque muita gente aparece para vender livro, né? E aí eles criaram uma moeda do sebo. Então, ele verifica que você tem aquilo como uma moeda para comprar ali. Então, esse livro vale 10 reais ali. Então, ele te dá essa moedinha, né, essa moeda deles, um papel ali que vale, e aí você pode pegar os livros que valem aquele valor, enfim, ou você juntar outros, né? Então, é uma espécie de... como é que a gente chama? É o mercantilismo, né? Você chega com o seu acervo, ele tem um lá disponível, ele vê o que interessa e troca, né? Se troca. Não sei se tirando uns Messias da vida, um outro que fechou há pouco tempo na Senador Feijó também, né? A maioria dos sebos são de pessoas que gostam do produto livro, né? Sim. Você não vai ver nenhum... Acho que tirando o Messias, você não vai ver nenhum cara que é mercantilista, voraz do livro, que joga o que compra lá embaixo e joga lá no alto o valor do outro. Mas conhecem livros, é sempre um bom bate-papo. Recomendo um bom sabonete líquido, uma toalhinha, porque carafunchar sebo é uma missão deveras difícil. Mas uma boa máscara. Uma boa máscara. Uma boa máscara, boa, é isso mesmo. Vamos lá. Opa! Esse aí é Passa a bola para o nosso artista. Nos longevos 1989, década de 90, quando a gente fez teatro operário ou teatro de causa, né? E eu pude encenar durante quase 3 anos um sargento do DOI-CODE, passava 1h30 torturando um cara. Foi interessante a época, né? Fiquei até meio deprimido, e o diretor falou para mim, cara, você está fazendo bem o personagem. Não é só grande, você está fazendo bem o personagem, porque realmente as pessoas não me cumprimentavam fora do teatro, cumprimentavam só o ator que era torturado. E levava aquela coisa do ator, o personagem e a pessoa, né? Pô, gordinho tão simpático. Uma vez levei minha mãe para assistir a peça, né? Isso para remontar o Teatro do Oprimido. Esse, sim, era leitura obrigatória. O diretor falou que a gente tinha que ler, entre outros livros. Foi aí que conheci 1968, Os Carbonários, Que é Isso, Companheiro. A gente lia muito, tinha um clube de leitura que os atores eram obrigados a ler, tinha chamada oral, né, no começo. Depois a gente apanhou gosto pela coisa e continuou lendo, né? Mas o Teatro do Oprimido é uma leitura muito, muito interessante, com técnica, né? Ele é o criador do Teatro do Oprimido, que foi para o resto do mundo todo, né? É literatura obrigatória para quem quer fazer teatro de causa também, ou para quem quer só fazer teatro. Isso também era a bibliografia do Macunaíma. Eu nem sei como é que está a bibliografia do Macunaíma hoje, mas era leitura obrigatória. Grande Civilização Brasileira. Eles têm toda a série, ou tinham, estou até desatualizado, Dostoiévski, não, Stanislavski, Manual do Ator, Preparação do Personagem, e o outro não me vem agora. Inclusive, tem uma aluna do TEB que pegou um desses volumes emprestado, ia ser atriz, não foi,
e até hoje não me devolveu. Esse eu lembro, porque é um livro caro esse. Do Stanislavski. Mas leitura obrigatória para quem gosta de teatro e conhecer um pouco da vida de Augusto Boal também vale a pena, viu? E a proposta dele, né, Bira, é uma proposta em que a pessoa que vai participar da peça, ela também tem um certo protagonismo, né? Sim. Então, existe essa público e o ator ali, né, compondo aquela cena, né? É uma coisa... E aí, aquilo que você falou, a questão da técnica, né? Então, Augusto Boal exatamente. E tem, evidentemente, é o que a gente está querendo fazer aqui, né? Sem nenhuma pretensão, evidentemente, mas dar essa possibilidade de ação para quem não conhece uma determinada obra ou quer. Então, isso é uma ação, de alguma forma, política, né? Que a gente proporcionar essa conversa, esse debate. Curiosidade, se a gente conseguir despertar a curiosidade nessas obras, já é gol. Sim, sem dúvida. Acho que se não for dessa forma, né, se a gente não... E aí é que a gente fala pela democracia, né? Isso é democracia, é eu poder falar. Eu gosto desse livro porque ele traz uma veia ideológica da qual eu me identifico. E se você não gosta, não precisa ler, mas se quiser, fique à vontade. A gente está aqui justamente para isso, né? Para justamente partilhar essa conversa. Eu vou colocar a referência do Augusto Boal para não ficar atrasado aqui nas nossas... Depois... o tempo passa rápido quando a gente está batendo esse papo aqui, né, cara? Não tem jeito. Sigamos aí. Bem, aí, clássico. Não precisa nem falar muita coisa, né? Duas obras que eu acho que se conversam, né? No tempo que elas foram escritas. E dizer que esse é o patrono da educação. Queiram ou não queiram, né? Não adianta tirar a estátua dele lá da frente do Ministério da Educação. Esse cara revolucionou a educação. Esse cara revolucionou a alfabetização. Então, assim, não dá para não deixar nas nossas trincheiras. É a obra é a obra de qualquer curso de pedagogia, de educação, no primeiro ano, né? Esse não estudou em Harvard. Esse é estudado em Harvard. Foi aniversário dele ontem. Olha aí. É verdade, é verdade. Foi sem querer, viu, gente? Foi sem querer. Aqui não dava para não ter. Não dava para não falar, né? Exato. E por incrível que pareça, né, embora seja uma obra respeitada por quem sabe dar respeito, um clássico realmente. Simone Gill. Boa noite, Cruzeiro. Hoje conseguindo acompanhar ao vivo. Que prazer tê-la aqui conosco. Que bom que você está aí. Vamos, põe na agenda aí, ó. Dá um tempinho para nós, aí, 1h30, para a gente bater um papo sobre iconografia. Por favor, Simone, coloca a gente na tua agenda. Então, embora o tema seja não muito fácil, o jeito que está escrito, gente, é muito fácil, muito legal. É uma reflexão fácil, né? Na simplicidade que... E são duas obras, aquilo que eu falei, são duas obras que se conversam, né? Onde nesse caso, onde o educando também é educador, né? No caso do Teatro do Oprimido, o público também é o protagonista ali, faz a interlocução. Então, são obras que vou falar que tem que ler, mas é uma leitura necessária, citando o chanceler, é uma leitura necessária. Não só para o educador, quem gosta de ler, vale a pena aí as duas obras citadas. Boa. Eu acho que estamos indo quase para o fim. Bem, agora a gente entra. O horário é quase para o fim mesmo. Agora a gente entra nos filmes, né? O Rogério.
Pode falar, pode falar. Se quiser... Eu só lembrei do livro aqui, que isso é fundamental, que acabou passando batido, que é o Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, Graciliano porque Ramos, é um cara que tem uma trajetória política também muito contundente, assim, foi preso, né? Então, 2 volumes, né? político, né? Governo Vargas, tal, esse um livraço, né? Vale a pena. E foi reeditado, eu acho que não sei se é pela Record, eu não lembro, mas tem uma Record, edição. a última lembrança que eu tenho no Mercado Livreiro era da Record. Verdade, eu acho que sim. Que eu li bem, eu acho que Civilização Brasileira, uma edição bem antiga, que era dividido ainda em volumes, tal. Essa última já é um calhamaço, né? Um volume único. Na Record saiu em 2 volumes também, viu, Barreto? É, o que eu tenho lá na biblioteca é um volume único, é um grandão, catatal mesmo. Porque pelo teor, eu acho que vale a pena ser dividido em 2 obras. E é bom que entre uma e outra você leia Apoliana, por exemplo, Pequeno Príncipe, para dar uma descongestionada, porque Memória do Cárcere é indigesto. E ele faz uma crítica mesmo, ferrenha, né? Até como jornalista, né? E autobiográfico, né? Autobiográfico, sim. Simbora, porque... Peraí. Eu acho que agora a gente entra nos filmes, né? Isso, Cabra Marcado para Morrer. Tem um documentário, né, que agora, há pouco tempo, vão atrás dessa... da filha dessa personagem aqui, né? Do Cabra Marcado para Morrer. Porque é uma história sobre o marido, né? Esqueci o nome dela. Bem, gente. Agora eu não lembro. E tem uma reportagem que eles voltam. Ela faz o caminho de volta nas cidades por onde ela passou. É bem interessante, né? O filme em si, evidentemente, mas esse documentário que fizeram há pouco tempo. Acho que eu vi acho que foi na TVE, enfim. Mais um aí. Não é livro, mas é um documentário, é um filme que vale assistir. Né? Na sequência, temos... Glauber Rocha. Clássico Glauber Rocha. Aliás, Terra em Transe... Eu acho que é um pouco que a gente vivenciou, né? Esses últimos anos aí... Eu vi os jornalistas falando assim, não, as pessoas estão meio anestesiadas, é isso, a gente está em transe. Você fala assim, não é impossível, não acredito que isso está acontecendo. Eu não acredito que a pessoa teve a capacidade de falar uma coisa dessa em plena pandemia. Não, eu não acredito que ele falou isso para aquela mulher. Assim, chega uma hora e você fala, não, eu acho que eu estou em transe, eu não estou acreditando que isso é possível. Esteja acontecendo. Era muito, muito ódio, né, para você conseguir ouvir esse tipo de coisa e negar. Negar que falou isso, né? Não tem como, tá lá, você bateu, você falou, você agrediu, você... Não tem edição. Você debochou do negócio, da pessoa tá com pandemia, você debochou. Mano. Não, e assim, eu falo, isso não dá para colocar isso num nível de normalidade. É impossível você colocar isso no nível de dizer, não, isso é normal. Não é normal. Isso não é normal. E a gente vê ao fundo lá, aqui a foto, né? O Péreio. Aqui, ó. Vizinho. Grande Péreio. Péreio. Foi muito tempo vizinho do Denilson lá na região da Brigadeiro. É mesmo? Ele morava ali? Morava ali na região, acordava, ia lá no Toda da Raposa, ler o seu jornal. Tal. Francisca Miquelina. Ele morava ali na Francisca. Né? Cara, até tempo, eu acho que da pandemia que ele saiu, que ele foi para aquele Recanto dos Artistas. Retiro dos Artistas, né? Retiro dos Artistas, né? Sim. Mas eu acho que ele tem um apartamento. Figuraça. Muito bem. Agora vamos para aquela parte talvez mais... Também cabe nas trincheiras, mas é aquela parte mais leve, né? Não, eu acho que a meme, a charge, também é para fazer pensar. Pode parecer engraçado, mas é aquele sorriso sem graça, né? Qual é a graça, desgraça no riso do Banguela, né? Isso que tem a música. Exatamente. Vamos lá. A mulher falando, né? Você não acha estranho nós vivemos mais do que os homens? Sim, muito estranho.
Aí embaixo está ali. Uma parede de tijolo segura um tiro de 7,62? Será que segura? É por isso que as mulheres vivem mais do que os homens. Entre outras coisas estúpidas que a gente faz também. Essa é muito boa, né? Fantástica. Ai, ai. É bem coisa de gente imbecil. Tá aí. Simbora. Quem quer ler essa aí? Lembrando que sou apaixonado e viciado por livros, me questionando o porquê nasci pobre, sem dinheiro para sustentar esse meu vício. Mas tem as bibliotecas, né, cara? Exato, sempre Você há. está aqui justamente para isso, não é porque você não tem condição que você não vai ter o livro. Existem as bibliotecas. É que tudo bem que nesses últimos 4 anos, 800 bibliotecas públicas foram fechadas. Mas a gente vai retomar isso aí. A gente vai rever. Né? Vamos fechar os clubes de tiros, vamos inaugurar umas bibliotecas. Calma que não é porque não tem a condição de comprar o livro que não vai lê-lo. Né? Exato. Trabalho social com grupo de doações de livro. Aquela capa fantástica, com aquela foto rebuscada. De graça até tiro na testa. Estrelando Flor de Lis, né? Vai brincando. Piadinha que tem que ter contexto, né, gente? Ainda bem que o nosso público, a nossa audiência é qualificada. Ó, quem tá chegando aí, Barretão? Barreto estava pagando pouco a família. Fazia tempo que não aparecia um Barreto por aqui. Pois é, agora tem que voltar a fazer um lobby ali forte. Tem que fazer um lobby ali, pô. Boa noite, Vani. Bem-vinda. E por último, não menos interessante, penúltimo, né? Na verdade, isso aí foi baseado numa história real. Um livro. Baseado numa história real. Baseado numa história real. O moleque acho que estava na escola. Saiu da escola e teve uma chacina no bairro. O que salvou ele foi o livro que estava na bolsa dele. Literalmente. Livro para bala e salva aluno em local de chacina em Fortaleza. Então, assim, nesse caso, foi literalmente. Né? Salvo pelo livro. Eu estava vendo um vídeo de uns assaltos ali no Anhangabaú, tal, que você uma matéria faz alguns anos, né? E aí o pessoal abordado, chegava já tirando, roubando mochila, tal. Aí tem um caso que o rapaz, ele tá com a mochila, e aí o pessoal, né, chega um grupo nele, e aí ele mostra assim, não, só tem um livro, tá? Mostra os livros, tal. Aí o cara fala, tá liberado. Fala, salvo conduto. Salvo conduto, vou passar. Eu sempre me lembro já falei isso aqui no programa uma ou duas vezes, me lembro sempre do assalto aos malotes do Itaú, né? Quando trabalhava lá na biblioteca que era subsidiada pelo Itaú, antes do... Foi na Paulista esse assalto aí, não foi? Não. Isso a gente mandou pelo malote, uns livros por avião. Quando os caras viram o malote lá escrito Itaú, caíram dentro, mano. 6 malotes pesados, né? Caíram dentro, levaram os malotes. Aí, 2, 3 dias depois, Bira, começou o pessoal dos outros estados que a gente mandava para o Brasil todo, né? O livro não chegou, a gente foi atrás, houve um assalto no aeroporto e levaram 6 malotes de livro. Até hoje eu dou risada da cara dos pseudo-pilantras, né? Porque quando começaram a abrir, viram que não tinha dinheiro nenhum, só livro. Né? Se deram mal. Ou se intelectualizaram e saíram da vida do crime, né? Quem sabe? Muito bem. E aí, a última, não menos importante. Muito boa, cara. Barreto, por favor, essa é sua, hein? Quando sentir um vazio existencial, lembre-se da biblioteca do Guedes. E depois fizeram uma depois, que eu acho que ele ficou um pouco... Rogério, essa vale a pena você dar um close na imagem, tira a gente deixa só a imagem. Só a imagem. Vamos fazer essa homenagem ao ministro, né, cara? Quando sentir um vazio existencial, lembre-se da biblioteca do Guedes. Então, aí depois ele fez um vídeo, no próximo vídeo dele, ele comprou vários livros, acho que pegou muito mal, tal. E aí o pessoal colocou, aí tem uma meme assim que não foi aprovada a reforma tributária do Guedes, aí até ele pôde, enfim,
investir na biblioteca dele. Ele já tem mais livros. Sensacional. Isso relata, o livro sempre teve um papel importante no mostrar cultura, né? Livros a metro, livros com lombadas pintadas nas paredes. E não faz muito tempo que a gente teve oportunidade de ver isso ao vivo, né? Não sei se procurador ou juiz, com a sua biblioteca. Foi verdade, bem lembrado. Né? Uma biblioteca banner, né? Quando o cara saiu, o banner da biblioteca que fazia. Poxa vida, nem usar a tecnologia, né, cara? Mete um fundo de tela, gente. Tira uma foto da biblioteca bonita e mete de fundo de tela. O cara saiu tropeçando, a biblioteca caiu. Caiu o banner, né? Caiu o banner. Que chato, né, cara? Vergonha alheia. É um ministro, né, cara? Pô, fala sério. Não, faz um fundo branco, pô. Mas não faz, né? Eu acho que até de propósito. É que tem muita coisa escrita, né? Muitas palavras. Então que ironia, que ironia. Muito bem, muito bem. Bem, gente, agora... outros, né, cara? Que o cara fala que vai vender os livros dele para o sebo, começa a separar, esse vai, esse não vai. Quando separa tudo, aí começa, não, esse não, esse não. Quando vai ver, vendeu 2 livrinhos do Sidney Sheldon, que era de alguém que doou para a biblioteca particular do cara. Aconteceu isso comigo aqui em Jundiaí, cara. Eu quis desfazer, foi difícil, viu? Eu estava falando de garimpo, né? Eu estava falando de você, seu palhaço. Era de você mesmo que eu estava falando. Vai vender para o sebo, sai com 2 livrinhos que... Ué, isso aqui não é meu não, pô. Não, e como você sai para comprar um chinelo e volta com o livro? Não, precisa sair para comprar um chinelo. Você não saiu para comprar um chinelo? Eu falei, então, mas eu parei ali no sebo. Tá bom. Falaremos de música, tem só os links. Vocês querem lembrar algumas? Vamos colocando os links aí, a gente vai lembrando. Acho que Chico Buarque é importante sempre, né? A gente colocou algumas. Chico Buarque, Cálice, né? Acho que o Cálice trata, né? Deixa eu só achar o link aqui. Pronto. Tira o Guedes aí, a gente já enjoou dele já. Essa cara de sofrimento dele. Vamos pôr, gente. Sim, agora sim. Olha, ó. Algumas músicas, a gente sempre, né, traz algumas músicas aí, foi sugestão aí de todos. Então, Cálice. O que mais que vocês falaram aí? Eu lembro que vocês falaram do Gonzaguinha também. Apesar de você, né? Apesar de você, amanhã, dia 2, dia 3, na verdade, vai ser um novo dia, com certeza. Sim. Apesar de você, dia capitão. 3 será um novo dia. Estão me ouvindo aí? Sim, sim. A gente mandou essa, apesar de você, tem Gonzaguinha. Qual do Gonzaguinha que vocês falaram? Eu vou abrir. Achados e Perdidos, Achados e Perdidos. Achados e Perdidos, tem um outro aqui também, que é comentário geral, pode ser? Comentário geral. Essa é muito boa, cara. Né? Quem quiser cantarolar aí, eu não lembro, tem umas que eu não lembro. Por isso que a gente tem que chamar o André, hein? Comportamento geral, né? Comportamento geral. Você merece, você merece. Deixa eu achar aqui o link do comportamento geral. Aqui, achei. Tem o Admirável Gado Novo, né, do Zé Ramalho. Admirável Gado Novo. O gran finale, né? Admirável Gado Novo. Tom Zé, Senhor Cidadão. Esse é legal, Tom Zé, hein? Tom Zé sempre Tom Zé, né? Deixa eu colocar aqui, Tom Zé. O Zé Ramalho, o Admirável Gado Novo, depois que eu voltei da minha vivência no interior, voltei a trabalhar na metrópole, toda vez que ia pegar metrô na hora do pico, eu lembrava dessa música do Zé Ramalho. Admirável Gado Novo. Você sabe Vocês que fazem parte dessa massa...
É do quê? Da década de 80, né? 70, 80, no final de 70. Acho que 70, né? 79, por aí. Eu lembrei daquele, o abacateiro do Gilberto Gil, né? Uma vez eu estava vendo alguém comentar a história do abacateiro. O abacateiro é a própria ditadura em si, né? Abacateiro, acataremos teu ato, né? Acataremos teu ato institucional. Como o artista também tinha que fazer suas manobras ali. Né, Exatamente. O censurador jamais iria entender, né? O abacateiro, nós também somos do mato, como o pato e o leão, né? Eu me lembro de um outro meme, a gente, embora não tenha usado hoje eu acho que vale a pena, né? Tem dois caras conversando. Fala, e agora, gente? O que a gente vai fazer? Vamos fazer poesia. Eles não suportam poesia. É isso. Muito bem. Eu acho que só faltou o... Acho que vamos para as considerações finais aí. O Gustavo caiu ali. O Admirável Gado Novo está aí. Eu acho que a gente foi colocando aí no chat, mas fiquem à vontade aí para rever. A gente sempre deixa aí os links, né? Em breve a gente consegue organizar todos os programas no Instagram, aí vai ficar até mais fácil para rever e ver tudo que a gente já sugeriu no Livros e Brisas. Vamos lá? Finalizando. A crônica. Posso começar? Eu acho que é isso, gente. A nossa ideia era antes do pleito, né? Ter um momento de livros para reflexão para o pleito, né? Lembrando que, boa! A máquina do ódio. Lembrando que não é só para presidente, viu, gente? Tem senador, tem deputado estadual, federal, tá? Vamos lembrar quem que votou, cobrar depois, né? Viver essa experiência, enquanto Barreto continua... Aproveitar, enquanto o Barreto continua ostentando essa sua... Nossa Senhora! Purnon Chomsky. Chomsky tem que... Porra, meu, falar de política e não lembrar dele... Aí, ó. O Maurício Trachtenberg. Você sabe que a biblioteca do Maurício Trachtenberg está lá na Faculdade de Educação da Unicamp. Todos os livros que ele utilizava para as pesquisas, para os estudos dele, está lá na Faculdade de Educação da Unicamp, do Maurício Trachtenberg. Lembrando isso aí. Vai, Bira, finaliza aí, Bira. Não, acho que é isso, gente. É um momento de... Se não teve acesso, tá aí umas boas indicações para leitura. Não vai dar para ler tudo, escolhe um que você achou que é bacana, dá uma olhadinha, conhece um pouco mais. Mas eu acho que a nossa audiência já conhece, já interage, já sabe, né? Já sabe transformar, entendeu? Tiro e livro. Boa. E a mesma letra de livro é a mesma letra da propaganda subliminar que estamos inoculando aqui em vocês. E procurar eu não tenho esse livro, não consigo comprar. Procura a biblioteca mais próxima. Se não, a biblioteca pública da sua cidade, veja se tem no SESC. Às vezes eu não acho na biblioteca pública, eu vou lá na biblioteca do SESC, vou na biblioteca do SENAC, vou nas instituições que oferecem uma biblioteca de uso comunitário, né? Você pode fazer a carteirinha específica ali. Não fica sem o livro, não fique sem o livro, né? Exato. Tudo que se tem aí. Mas isso vai mudar. Vamos trabalhar para isso. Simbora. Então ficamos assim. Um grande abraço. Voto consciente. Gustavo. Valeu, gente. Valeu, comunidade Navarro aí. Fica a dica, né? Hashtag fica a dica aí. Mais livros, menos armas. É isso Mais aí. livros, menos armas. Obrigado aí a galera nova que apareceu aí para falar um oi. O pessoal, às vezes, é um pouco tímido. Ou, como eu disse, às vezes está numa instituição que não pode ser revelado, mas continue aí dentro, tentando mudar a estrutura da coisa. Tá bom?
Obrigado, gente. Valeu mesmo. Um abração. Valeu, gente. Até 15 dias. O próximo é dia 3. Espero que meu contato, senão vou atrás dos Facebook da vida para a gente marcar a data. Gustavo, o próximo é depois da eleição. Exato. Aguardem. Dia 4. Dia 4. Abraço, gente. Um abraço. Até a próxima. Valeu, até mais, gente. Valeu.